Shalom Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, você está no canal Chuva Total e hoje à noite, hoje é terça-feira e terça-feira à noite tem o que, gente? Alô? Momento do hebraico, que bom, né? Tivemos o momento do hebraico no domingo, para compensar a terça passada, que não tivemos condição de trazer o momento do hebraico. E hoje, no dia tradicional do momento do hebraico, nós iremos ver alguns trechos, uma genealogia, vamos estudar hoje genealogia. Então vocês vão aprender muitas palavras hoje em hebraico e também vai aprender contextos interessantes de genealogia, que muita gente não gosta de estudar genealogia, acha chato e perde muito por isso. Perde muito ensinamento exatamente por pular as genealogias. Toda genealogia na escritura tem histórias, por isso que em hebraico, toldot, genealogia em hebraico significa história. A mesma palavra toldot, você pode traduzir por genealogia / história. Por quê? Porque toda genealogia conta uma história. Então, abra o coração e vamos aprender alguns trechos da Parashá Noach. Parashá Noach, em hebraico, significa consolo. Inclusive, na última aula que tivemos aqui no domingo, nós falamos sobre isso, né? Noach, consolo. Abençoado seja o Eterno. Quando estudamos o termo inahem, ou seja, consolar, ser consolado, consolar. Então, a partir de agora, vamos ver alguns trechos. Eu vou ler um trecho do capítulo 10, e os últimos versos do capítulo 11, tá? Eu julgo ser muito importante esse texto do capítulo 10, porque logo após disso aí vai vir a questão da Torre de Babel. Até esse momento desse texto que vamos ler, todos falavam uma única língua. E qual língua era essa? A língua da criação, a língua que Adão, nosso pai, falava, Adão. O ivrito, o hebraico, que não era chamado hebraico. Por que essa língua passou a ser chamada hebraica? A língua que você estuda agora. Por que o nome dessa língua é hebraico? Ou, na própria língua, ivrit. Por causa deste homem aqui que vamos ver agora. O le-ever, e para ever, e Alad nasceram, Shnei, dois filhos. Shem ha-echad, o nome de um, ou o nome do primeiro, Peleg. Significa dividir, divisão. Ki be-yamav, pois nos seus dias, quando ele estava para nascer, não nos dias quando ele vivia, quando ele estava vivo, adolescente, porque o nome dá quando a pessoa nasce, né? Nos seus dias, nos dias que ele estava na barriga da mãe. O que aconteceu nos dias quando ele estava na barriga da mãe? Nifilgá, veja, a palavra Peleg aqui dentro, ó gente. P, Lamed e Gimel, olha aqui, ó, Peleg. Pega essa palavra aqui, esse nome, e olha o nome dele aqui dentro, ó. É a palavra Peleg. Ó. Peleg. Tá vendo? Peleg. Pois nos seus dias o Nun não faz parte e o Re é a forma feminina.
Nifilgá, vem de Peleg. Nos seus dias foi dividida Haaretz, a terra. Como assim nos seus dias foi dividida a terra? Como assim? Como foi essa divisão? Que divisão? Que divisão se deu? Nos seus dias, quando estava no ventre da sua mãe, e aí foi dividida a terra. Que divisão foi essa? A divisão das línguas. E foi nesse momento que a terra foi dividida, ou seja, as pessoas começaram a se espalhar, e foi como diz o texto, do capítulo 11 de Gênesis, cada um foi para o seu canto. Porque na Torre de Babel estavam se juntando todos num único lugar, desobedecendo a ordem do Eterno de povoarem a terra. Mas nos dias de Peleg, que estava no ventre da mãe, a terra foi dividida. Por isso ele foi chamado pelo pai Peleg, divisão. Não é que ele dividiu a família. Não é que ele dividiu, os pais se separaram. Não. A terra foi dividida. Veshem e o nome Ahiv do seu irmão. Olha o nome do irmão. Iaquetan. Vamos lá. O que significa o nome dele? Muito fácil. Catan, em hebraico, é pequeno. Catan, pequeno. Pequeno. E Yud, mão. Mão pequena. Mão pequena. É o que significa o nome dele. Iaquetan. Mão pequena. Por que deu o nome mão pequena? Não sei, quem sabe. Vai ver o menino nasceu com a mão pequena demais, minúscula. Uma mão muito pequena. Um dedinho muito pequeno. Aí o pai olhou, a mãe olhou, vamos botar o nome dele, mão pequena, pronto. O outro, quando nasceu, estava tendo a divisão da terra, as línguas foram divididas. Botou que nome botou? Né? Peleg, divisão. Agora, por que eu li esse texto, gente? O que esse texto tem a ver? É muito importante porque aqui você vê o motivo pelo qual a língua da escritura, a língua da criação, a língua que continuou sendo, deixa eu só suspender um pouquinho essa câmera aqui. Pronto. Continuou sendo falada, continuou sendo utilizada, a língua da criação ela não foi extinta. Quando houve a divisão das línguas, quando houve várias pessoas falando línguas diferentes a partir daquele momento, a língua da criação não foi extinta, muito pelo contrário, ela continuou. Mas continuou com quem? Com essa família aqui, ó, semita. Semita porque é descendente de Shem. Que família? A família de Ever. Tá vendo o nome Ever? Se você colocar um Yud aqui, ó, um Yud, fica Ivri, hebreu. E se você colocar um Tav, olha, Ain, Bet e Resh, é Ever, ok? Ever. Se eu coloco um Yud, vira hebreu. Se eu coloco um Tav, vira hebraico. Ivrit. Ivrit é assim que se escreve. Logo, de onde vem o termo Ivrit hebraico? De Ever. Mas por que a língua recebeu o nome desse personagem? É muito simples, porque este personagem continuou, ele e sua família, continuou falando o Ivrit, continuou falando a língua da criação. Abraham Avino, nosso pai Abraham, falava Ivrit, porque seu pai também falava Ivrit, hebraico. A língua da criação. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Por que eu tenho certeza que Abraham falava Ivrit?
Porque ele vem da família de Ever, é uma genealogia. Essa família continuou falando a mesma língua. Continuou falando. Vários termos a gente encontra que Abraham, ele fala na Torá e é totalmente termos ivrit. Perceba que a gente tem certeza que essa família continua falando ivrit pelo fato de Yaakov, quando está com seu sogro Lavan, que por muito tempo que passou em Harã, passou a pronunciar um idioma muito próximo ao ivrit, que é o aramite, o aramaico, e a gente percebe que Yaakov, ele falava ivrit e Lavan falava aramite, claramente. Tanto que no momento que eles fazem um pacto, Yaakov, ele chama aquele monte de pedras de Gal-Ed. 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 Pilha do testemunho. Mas está escrito que Lavan, ele chamou Igar Sarraduta. Igar, aramita, aramaico. Igar é pilha. Sarraduta, do testemunho. Lavan falava aramite. Yaakov falava ivrit. Claramente. Porque Yaakov aprendeu a falar ivrit com quem? Com seu pai Yitzhak, que aprendeu a falar ivrit com quem? Com seu pai Abraham, que aprendeu a falar ivrit com quem? Com seu pai Terach, que vai chegar até Ever. A língua de Ever, ivrit é a língua de Ever. Quem? Isso é muito simples. E o que significa Ever? Ever significa... Essa palavra aparece em toda a escritura. Ever. Ever é uma palavra que faz parte do dia a dia, que significa atravessar de um ponto ao outro. É esse o significado de hebreu. Hebreu é aquele que atravessa de um ponto ao outro. E hebreu significa atravessar. Não é porque hebreu significa atravessar, é porque a palavra ever significa atravessar. A gente fala hebreu, é a tradução, a transliteração. É a transliteração, na verdade, para o nosso idioma. Mas o termo correto é ivri, ou seja, descendente de Ever. O que é ivri, hebreu? Ivri é a palavra Ever com Yud, ou seja, descendente de Ever. Para o Hashem. É muito simples, gente. Ok? Simples, muito simples. Quando se coloca o Yud, por exemplo, Yehudá. Os descendentes de Yehudá são chamados de... O descendente de Yehudá é chamado de Yehudi. Yehudi. Quem? O descendente de Ever é chamado de Ivri, ou seja, hebreu. Entendeu, gente? Para que ninguém te engane. Conheça as coisas, para que ninguém te engane. Agora vamos para os textos que eu quero trazer. Eu trouxe esse texto para você, vai seguindo a genealogia, capítulo 11 agora, verso 26, a genealogia chega onde eu quero. 10 gerações de Adão. 10 gerações de Adão. Nós chegamos em 10 gerações de Adão. Nós chegamos em Noar. 10 gerações. 10 gerações. Vamos ver? Isso está em Bereshit capítulo 5. Então vamos contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gerações entre Adão e Noé. 10 gerações entre Adão e Noé. Adão e Noé. E há 10 gerações entre Noé e... É incrível isso. Baruch Hashem. E são 10 gerações entre Noé e Abraham. Abraham Avinu. Nosso pai Abraham. Então vamos lá. Capítulo 11, verso 26. Diz assim. Vai-ri e viveu Terah, ou Terah, que significa parar, parada. E viveu Terah Shiviim Shana, 70 anos. Vaioled e gerou Et Avram, Et Nahor, Anahor, Veet Haran e Haran. Não confundir Haran, o filho de Terah, com a cidade de Haran, que é Het. Haran, aqui é Haran. É totalmente diferente, são palavras completamente diferentes, apesar que parece, porque as transliterações trazem com H aqui, tanto o nome Haran, como a cidade de Haran. Haran. São nomes diferentes. Eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, preste bem atenção. Genealogia nem sempre traz a ordem de nascimento. Genealogia, na maioria das vezes, vai trazer para nós a ordem de importância de pessoas que seguiram a linhagem familiar, que não se perdeu, que não se desviou, que não foi para outro povo, ou que morreu no meio do caminho e não levou adiante essa linhagem, tá? Então aqui nós temos uma ordem, não a ordem de nascimento. Temos certeza que Avram não é o primogênito do pai, isso é óbvio. Avram, quando o pai morre, Avram tinha 75 anos. Avram, o pai vai morrer, ele vai ter 75 anos. Quando seu pai morre, Avram tem 75. Ora, se seu pai tinha 205 anos quando morreu, logo Terah tinha 130 anos quando Avram nasceu. Então, se ele começou a gerar filhos com 70 anos, Avram não é o primogênito. Não é. É certeza que ele não é o primogênito. O primogênito de Haran, o primogênito de Terah é Haran. Haran é o primeiro filho, o mais velho. Ele é tanto mais velho como as suas filhas vão se casar tanto com Avram como com Nahor. A gente tem que entender, mas isso é uma transgressão, porque eles vão se casar com parentes muito próximos. Tem que se lembrar de uma coisa, nesse período não existia essa regra. Nesse período as famílias procuravam muitas vezes dentro da própria parentela fazer os casamentos para não se misturarem com as outras linhagens, tá? Tem que entender o seguinte, no princípio não se tinha essa noção, essa ideia de não se casar com parentes próximos, não se tinha isso. Somente na entrega da Torá e com as instruções para o povo de Israel é que vai trazer a ideia sobre o incesto, Gilu e Ariot,
sobre o incesto, proibindo assim a relação entre pai com filhos, proibindo a relação entre sobrinhos com tios ou tias, e proibindo também irmãos, mesmo que seja de pais ou mães diferentes. Então nós vamos ver na escritura, por exemplo, o pai de Moshe, o pai de Moisés, ele se casando com a tia. Aí você fala, isso é uma transgressão. Na época não era considerado, eles não tinham essa noção, não existia esse ensino. Até porque, gente, logo no princípio, a ordem era crescer e multiplicar. Adão e Havá, eles são irmãos. Quem é o pai de Adão? Quem é o pai de Havá? O Eterno, são irmãos. Tá? Eles são irmãos. Mas depois que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que passaram a entender que estavam nus, que começaram a entender sobre relação sexual, sobre desejo sexual, que passaram a sentir até vergonha, aí sim eles se juntaram para a ordem do Eterno se cumprir, crescer e multiplicar. E eles vão gerar filhos e filhas. E esses filhos vão se relacionar também, da mesma forma que eles se relacionaram, eles vão se relacionar também. Não existia nesse momento essa ideia de que é transgressão, não. Era crescer e multiplicar, e foi se multiplicando, foi se multiplicando, foi se multiplicando, até que chegou o momento, quando já os povos já estavam estabelecidos, que as famílias já estavam estabelecidas, que já tinha muita gente na terra, que aí veio a ideia. Aí veio a ideia do Gilui Ariot, ok? Então, tem que entender as coisas. Logo no começo, é diferente a ideia de sociedade, de família no começo, pessoal. É diferente. Não se tinha como proibir no começo, senão não ia ter humanidade, tá entendendo? Ok? Então a mesma coisa é aqui na família. Se casavam primos, como até hoje é permitido o casamento entre os primos. A Torá nunca proibiu o casamento entre primos. A Torá passou a proibir casamento entre irmãos e entre tios e sobrinhos. Tios e sobrinhas e sobrinhos e tias. Isso. Proibido. A partir de um determinado momento. Que o próprio Moshe recebeu do Eterno. Sendo ele, inclusive, filho de sobrinho com tia. Mesmo assim, ele foi fiel ao que o Eterno passou e determinou que a partir daquele momento não se podia mais ter, porque não podia retroagir, né, gente? Você já tinha se casado. Avram, nosso pai Abraão, ele se casou com a sobrinha. Da mesma forma, Nahor também se casou com a sobrinha. E quem era o fornecedor dessas meninas? Não é o filho mais novo, não é o irmão mais novo. Harã é o mais velho, mas por que ele aparece aqui por último? Não é porque ele nasceu depois, gente. Aqui não está em ordem de nascimento. Genealogia não é ordem de nascimento. É ordem de importância. Então, não só nessa genealogia, em muitas outras, quem aparece na genealogia, às vezes até quem aparece, nem sempre na genealogia vai aparecer todos os filhos que aquele homem teve. Não. Perceba na genealogia de Adão, nosso pai, só aparece um filho. Qual? Enosh. Enosh. Só aparece ele. Ele teve filhos e filhas. Muitos. Mas por que só aparece um? Porque genealogia é assim, é aquele que seguiu a linhagem do pai.
é aquele que seguiu os ensinamentos do pai, é aquele que levou adiante, né, o legado do pai. Ou, aqui no caso, mostra todos os filhos do pai, mas na ordem de importância. Então, para a escritura, qual desses 3 filhos que teve Terah o mais importante? Qual é o mais importante? Avram, em primeiro lugar, sem dúvida. Quem é que tem dúvida disso? Que Avram é o mais importante, mesmo não sendo o primogênito. E cá entre nós, nenhum dos 3 patriarcas eram primogênitos. Avram não era, já provei para vocês, ele não era de jeito nenhum o primogênito, tá? Ele nasceu quando o pai tinha 130 e o pai começou a gerar filho com 70 anos, então com certeza o primeiro filho foi Harã. Aí justifica e faz lógica, e tem lógica, os 2 irmãos de Harã terem se casado com as filhas de Harã. Senão não tinha lógica, né? Não tinha lógica. O mais novo vai gerar filhas ainda para os 2 se casarem. Né? Não ia ter lógica eles esperarem tanto tempo assim para se casarem. Em segundo lugar, qual o mais importante? Nahor, gente. Por que Nahor é importante? Porque Nahor, ele vai gerar filhos que mais tarde vão se relacionar com os filhos de Avram. Quem é o filho? A filha. Hein? Alô? Rívika. Rebeca. Mas não só ela. Vai gerar também Lavan, o sogro do terceiro patriarca, Yaakov, que também não era primogênito. Yitzhak não era primogênito e nem Yaakov era primogênito. Nenhum dos patriarcas eram primogênitos. Isso é muito interessante. Nem sempre o Eterno escolhe o primogênito. Por que Efraim aparece primeiro que Menaxe? Menaxe não nasceu primeiro? Mas quem era mais importante? Menaxe ou Efraim na história de Israel? Efraim. Efraim. Com certeza. Por isso ele aparece primeiro. Entendeu? A ordem de importância, não em si de nascimento. Às vezes se faz um relato histórico e traz a ordem de nascimento. Mas nem sempre, tá? Aqui é ordem de importância. Harã é o menos importante, entre aspas, por quê? Até porque ele vai morrer antes de tudo aí, até do pai. Vamos ver? Olha aqui, ó. Ve'elé Toldot. Isso vai repetir muito na Escritura Sagrada. E esta é a genealogia de Terah, ou a história de Terah. Terah, Holid, et Avram. Terah gerou Avram. Et Nahor, e Nahor, et Harã. Ordem de importância. Agora o foco é Harã, ou Harã, me perdoe, falei Harã é o nome da cidade. Agora o foco é Harã, porque é o primogênito. Harã gerou, tá vendo? O foco agora é o próximo herdeiro. Primeiro citou os filhos de Terah, agora vai citar os filhos do próximo. Quem foi o primeiro? Harã. Perceba que Harã de fato é o primogênito. Tanto que a Torá agora vai citar os filhos dele. Harã gerou et Lot, Alot, Lot, Ló. Ló. Alô. Né? Quase da idade de Avram. Quase da idade dele. E ele só gerou Lot? Ele pode ter gerado muito mais filhos, mas por que só citou Lot aqui? Muitas vezes a genealogia cita aquele que levou adiante o legado do seu pai, como eu disse, por ordem de importância, por importância. Outros filhos que não tiveram história nenhuma, que não
simplesmente foram para outros lugares, outros povos, abandonaram a família. Eles não citam. Não há história dele. Lot tem história. Lot tem importância. Há um capítulo dedicado a ele, o capítulo 19 de Gênesis. E também parte do capítulo 14, bem dedicado a Lot. Yamat, e morreu Harã. Perceba, o foco é Harã agora, o primogênito do pai. E morreu Harã alpinei terar sobre a face do pai. Aqui nós temos duas situações. Ele morreu diante do pai, o pai viu a morte dele, ou a Torá está dizendo que ele morreu enquanto o pai ainda estava vivo? As duas hipóteses podem ser consideradas. Pode ser as duas coisas. Uma é certeza, ele morreu, o pai ainda vivo. Mas se ele morreu o pai ainda estando vivo, e o pai ainda viu a morte dele, aí é outra coisa. Tá bom? As duas coisas podem ser, uma é certeza, ele morreu com o pai ainda vivo. Terá seu pai Be'eretz Moladetor, a terra do seu nascimento, Beur Kasdim, dos caldeus. Agora observe que a genealogia vai nos contar uma história muito interessante. Mas é muito mesmo. Você tem que prestar atenção nisso. Muita gente pula isso aqui, já pula para o capítulo 12. Aí lê no capítulo 12 o Eterno chamando a Avram, sai da tua terra, da tua parentela. Aí pensa que Avram está em Ur dos caldeus. Ele não está em Ur, ele está em Harã. E muita gente não entende isso. Ora, a terra de Avram era Ur ou era Harã? Porque no capítulo 12, presta atenção, no capítulo 12 de Gênesis, Bereshit, capítulo 12, verso 4, diz: então Avram partiu como o Eterno lhe disse, e Lot foi com ele. Lot, o filho de Harã. Avram tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando o Eterno chamou de fato a Avram, ele estava em Harã e não em Ur. Quem foi que estava em Ur quando supostamente o Eterno chamou? A história está aqui diante de nós. Após a morte de Harã, isso foi um baque na família muito grande. Porque o texto está dizendo duas possibilidades. E as duas é um baque. Primeira, Harã morreu, o pai ainda vivo. Já é um baque, porque é um baque para o pai. Nenhum pai deseja enterrar o filho. Qual pai que planeja enterrar o filho? Qual pai que quando o filho nasce pensa, um dia eu vou enterrá-lo? Não. Todo pai quando o filho nasce, pensa o seguinte: ele vai me enterrar, não eu enterrá-lo. Não é assim? É o óbvio, é o natural da vida. Então aconteceu algo que não é natural: o pai enterrar o filho. E ainda, se a gente pensar na possibilidade ao pé da letra, que morreu sobre a face de Terar, ou seja, o pai viu a morte do filho. E isso não é difícil de ter acontecido, né? Não, é claro que não. Como foi a morte dele, a Torá não diz. Nós não sabemos se foi uma morte violenta, né? Se foi uma briga com alguém, ou se ele estava trabalhando, bateu a cabeça, cortando com um machado alguma coisa, e aí o ferro do machado bateu na cabeça, ou ele teve uma doença inesperada, quem sabe, ou foi devorado por uma fera no campo, a gente não sabe. O que a gente sabe lendo o texto é que isso aqui afetou o pai. É óbvio que afetou. Não só o pai, como toda a família. Primeiro suas filhas e seu filho, Lot,
que a gente tem certeza pelo menos de um filho. Se teve mais, a gente não sabe. Foram afetados. Perdeu o pai, perdeu a referência, perdeu o sustento. E agora? Quem é que vai sustentá-los? Bom, o avô Terá assume logo todo esse papel. Já assume Lot como seu filho, já assume as duas filhas, né? Sarai e Milca como suas filhas. Assume. E já as encaminha. Ele já faz os casamentos. Avram, você se casa com a mais velha. Perdão, com a mais nova. Nahor, você que é mais velho que o seu irmão, se casa com Milca, a mais velha. Milca era mais velha. Sarai, ou Isca, como era antes do seu nome, se casa com Avram, mais novo. Ele mesmo já fez os casos, já fez tudo, já encaminhou na vida. Mas ele não consegue viver com isso no lugar. Veja quanta coisa a gente consegue tirar de uma genealogia, gente. Isso é tudo dedução do texto. Ele não consegue viver com a perda do filho. Mesmo organizando, Lot já tinha lá sua esposa, pronto. Se casou. Mas não consegue viver no lugar com a morte do filho. As lembranças. É difícil realmente. E aí o que ele faz? Próximo verso. Vaikar e tomou. Quem tomou? Terá. Vaikar e tomou Avram. Venahor. Perdão, gente. Desculpa. E tomou Avram e Nahor Lahem para eles, Nashim, mulheres. Primeira coisa que o pai fez foi isso que eu estava falando. Eu já tinha lido esse texto. Os casamentos. Então, Shem Eshet Avram, o nome da esposa de Avram, Sarai. Sarai, Sar em hebraico, é príncipe. Sarai, minha princesa. Sara, princesa. O feminino de príncipe. Tá? O feminino de príncipe é princesa. E como é príncipe em hebraico? Sar. E como é princesa? Sará. Sará. E minha princesa? Sarai. Minha princesa. Esse título aqui, o pai dela, ou seja, o seu avô, porque avô e pai é a mesma palavra em hebraico bíblico. Não existe Saba no hebraico bíblico. Existe pai e mãe. Saba e Savita. Avô e avó não existe no hebraico bíblico. Existe no hebraico de hoje, moderno. No hebraico bíblico é Av, pai, Ima, mãe. Entendeu? Então o avô dela era o pai dela. É Av, pai. Ele foi e colocou o nome dela no momento do casamento, Sarai. Olha, Avram, essa é a minha princesa, você vai cuidar dela. Essa é a minha princesa. Agora ela é sua. Veshem Eshet Nahor, e o nome da esposa de Nahor, olha o nome dela, preste atenção. Milca. O que é Milca em hebraico? Veja, Melech, tudo ivrit hebraico, isso não é aramaico, isso é hebraico. Por isso eles falavam ivrit, hebraico. Eles falavam hebraico, não aramite, não aramaico. Eles vão falar e aprender aramaico quando vão para Harã. Lá se falava aramite. Mas eles não deixaram o ivrit, nunca, jamais. E Avram preferia falar o ivrit. Olha o nome, Milca. De que vem esse nome Milca? Não tem nada a ver com leite, com milk, leite, não tem nada a ver com leite. Melech, rei,
Qual o feminino de rei? Hã? Rainha. Por que um é rainha e a outra é princesa? Hein? Por que uma é rainha e outra é princesa? Alô? Muito simples, gente. É simples. Bendito seja o Eterno. Olha só. A palavra, o nome de Sarai era Isca. A palavra Isca, gente, significa isso aqui, ó, proteção. É a mesma raiz da palavra Samer. Samer, proteção, apoio. Como o nome da filha mais velha de Harã era Milca, rainha, feminino de Meler, rei, Milca ou Malca, mesma coisa, rainha. Então, o que é que Terá, muito inteligente na língua, o que ele fez? Oh, a mais velha é rainha, a mais nova é princesa. Então, ele vai, em vez de apoio, esse negócio de apoio, de segurança, essas coisas, não tinha esse nome, Isca, que meu filho colocou. Aí ele vai e muda para Sarai. Ele tinha autoridade para isso, claro, se ele era o pai dela, ou seja, o avô dela. E agora tinha a tutela de pai. Sarai. Aí ela casa com Avrão. Uma passou a ter o nome, não sei se tinha um nome anterior, a Torá não diz, porque a Torá só fala o detalhe sobre o nome de Sarai, por causa da importância de Sarai. Talvez Milca também tivesse o outro nome. E aí o Terá, ele coloca rainha e princesa. Muito simples, né? Elevando assim o nome das duas, né? Uma é rainha e a outra é princesa. A rainha fica com o mais velho, com o rei Nahor. E a princesa fica com o mais novo, Avram, pai exaltado. Era o que o Terá mais queria, filhos e filhos. Porque quanto mais filhos, você crescia ali, aquela família, aumentava a família. E ele teve uma perda com a morte de Harã. Então, Harã foi o pai de Milca e também o pai de Isca. Isca, que é Sarai, a mesma Sarai. Vamos ver isso daqui a pouco. Qual a razão de aparecer Isca aqui? Qual a razão dela estar aqui? Quem é Isca? Você nunca percebeu isso, não? Se o texto está falando das duas filhas de Harã que se casaram com Avram e com Nahor, quem é Isca? Só pode ser Sarai que está aqui. Só que a escritura não vai dar todos os detalhes, senão a gente vai passar 100 anos e não lê tudo, gente. Mas está implícito no texto, é o óbvio. Até o Ivrit a gente vê isso. Os nomes delas são nomes bem interessantes. Rainha e princesa. Muito interessante. Mas no final eu mostro para vocês um documento, 2 documentos de historiadores que provam que Isca e Sarai é a mesma pessoa. E no texto deixa isso claro, isso é óbvio. Pra que, qual a razão de aparecer Isca aqui? Pra que Isca tá falando? Quem é Isca? Isca? Por que botou Isca aí? Tinha alguma razão para ter Isca aqui se Isca não fosse Sarai? Não, claro que não. Esse nome nunca mais vai aparecer na escritura, mas Sarai vai continuar aparecendo e Sara depois vai continuar aparecendo. Sarai, quando muda para Sara, nunca mais também aparece. Quando mudou ali, acabou, não vai aparecer mais, vai aparecer Sara. Ok? Agora, foco agora em Sara. Vaterri. E aconteceu, e foi, Sarai, Acará, estéril. Em lá não havia para ela Valad, um filho. Por isso ela era Acará, estéril. Agora,
Presta atenção. Olha só os problemas. Primeiro, o filho morre. Primeiro, o filho, Harã, morre. O filho que gerou filhos, netos para ele. Então ele coloca um dia, ele tem um filho chamado Avram. Qual é o pensamento dele? Avram, pai exaltado. Esse vai me dar muito filho. Mas de repente, Milca não dá filhos a Nahor ainda. Só vai dar depois. E Sarai não dá filhos também a Avram. Isso ainda na terra de Ur. Então é uma decepção atrás da outra para Terar. O que é que Terar faz? Ele já está cansado dessa terra. Ele já está cansado desse lugar. De tanta decepção. De tanto as pessoas perguntando: o que está acontecendo com seus filhos? Você tá dando vitamina para eles? Eles estão tomando biotônico Fontoura? Alô? Eles estão... Avram, faz uma garrafada, meu filho, que vai dar certo. Isso aí, esse problema aí, resolve, faça uma garrafada, e faz isso, e come pepino, come melancia com casca e tudo, procura uma maca peruana. A pessoa não suporta essas coisas. Todo mundo perguntando: quando é que seu filho vai... Quando é que... o seu primeiro filho, ali era um reprodutor, viu? Agora esses dois aí não gera nada. Não dá nada. Desse mato não sai coelho. Então, são coisas que a pessoa vai se desgastando do lugar, vai se desgastando. Tudo isso, plano do Eterno. Porque quando você é muito ligado à sua terra, você não sai de jeito nenhum. Assim também foi para o povo de Israel, o povo judeu. Quando o povo judeu enricou, ficou rico, criou raízes na Europa, não queria ir para a terra de Israel de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vou para lá, cheio de malária, sem água, com cólera, com tudo. Um lugar perigoso, um lugar subdesenvolvido, tudo deserto. E lá, eles com lojas, ricos, negociantes, prósperos. Aí precisou acontecer uma grande tragédia, precisou acontecer perseguições, precisou acontecer todos aqueles desastres para que eles pudessem sentir o desejo de ir para a terra prometida. Porque eles fincaram raízes. Assim também acontece com a história de Avram. Precisou tudo isso, porque ele, que era muito ligado ao pai, ele não ia deixar o pai dele lá. Aí precisou isso aqui, ó, verso 31. Vaikar, e pegou, Terar pegou Avram, Benó, seu filho, Velot ben Harã, filho de Harã, ou seja, seu neto, Benó, filho do seu filho, ou seja, seu neto, Veet Sarai, Calatou, Sarai, que agora é sua nora. Calatou, calá em hebraico é noiva. Calatou, a nora dele é a mesma raiz de noiva e nora, mesma raiz. Como também Ratã, noivo, e Rotem, sogro. É interessante, né? Vamos lá. Eshet Avram, a esposa de Avram, Benô. Vaietzeu, e saíram Itam com eles, Meur Kasdim, de Ur dos Caldeus, Lalechet, para caminharem, para prosseguirem Artsá, até a terra de Canaã. Olha que coisa estranha, gente! Vocês não estão vendo isso, não? Quem, na verdade, iria primeiramente para a terra de Canaã? O que
Canaã? Que é uma terra tão pequena, o que Canaã tem a ver com isso? Com certeza vocês vão estudar sobre isso no próximo Shabat com o Moré Renato de Prinzio. O grande divisor, divisor de águas da humanidade, quando houve ali a separação entre as 3 famílias que saíram da arca. Canaã foi amaldiçoado por Noé, o filho mais novo de quem? De Ham. Ele, Canaã, foi amaldiçoado. Havia uma maldição contra ele. E havia sim uma promessa que Shem iria dominar a terra dele. Um descendente de Shem, obviamente. Então, de uma hora para outra, Terah, depois de tantas desilusões, decepções, ele resolve continuar um legado de uma profecia que foi dada. Porque você sair e percorrer mais de 1.300 quilômetros, pra quê? Pra ir pra uma terrinha pequena? Fazer o que lá? Tanto lugar pra... Por que não foi pra Babel, Babilônia? Um lugar grande, desenvolvido? Ou Harã? Lugar desenvolvido. Por que Canaã? Então, primeiramente, o legado, a promessa, a profecia, era para Terah que tomou a iniciativa, Terah que tinha ideia sobre esse legado de um descendente de Shem tomar posse de Canaã. Veja, a genealogia conta a história para nós. Então não foi Avram que saiu de Ur por conta própria e disse: eu vou para Canaã. Não! Foi o seu pai que o pegou. Foi o seu pai que tirou ele, tirou Lot. E observem, não há aqui Nahor. Nahor não foi com o pai. Achou uma loucura o pai de sair. Como é que você sabe que ele achou uma loucura? Porque cadê ele aqui? Por que Nahor não está aqui com Milca? Isso quer dizer que houve uma dissidência na família. Avram, o mais novo, foi com o pai. E Lot, o neto, o filho mais velho de Harã, foi com o avô. Mas o Nahor, ó, não foi não. Ficou lá em Ur. Ele vai posteriormente, quando o pai morre, para tomar posse, porque Avram não quis ficar lá não, foi embora para Canaã. É uma história muito interessante, porque aqui diz isso. Então, quem tinha a promessa, o legado e o chamado? Terah. Ele tinha a chance de continuar o legado, um chamamento do Eterno, para se cumprir a palavra profética pela boca de Nahor, de Noé. Agora, Vaiavô ad Harã, aqui é Harã com re, e chegaram até Harã, meio do caminho, vou mostrar o mapa no final. Vaieshvu, e habitaram Sham, ali. Habitaram ali. Não era para ir para Canaã? Era. Esse era o projeto. Esse era o projeto, esse era o objetivo, esse era o alvo de Terah, como estamos vendo na sua genealogia, que muita gente não lê, passa despercebido e não sabe dessa história. Quem foi chamado primeiro foi Terah. Quem tinha esse legado primeiro foi Terah. Mas Terah, quando chega em Harã, ele fala: olha, amanhã a gente vai para Canaã. Tá gostoso aqui, vamos ficar mais um mês aqui. Mês que vem a gente vai. Aí mês que vem chega o inverno. Ah, não vamos viajar no inverno não. Vamos passar esses 3 meses aqui, terminar o inverno. Na primavera a gente segue viagem.
Aí chega a primavera e vai protelando. Todo dia é uma desculpa diferente e o tempo vai passando e o sonho e o projeto inacabado morre. O importante não é como começa, mas como termina. Ele começou, mas não terminou. Nunca comece um projeto e não termine, porque essa obra nunca jamais será considerada boa. Olha a criação. Por que no segundo dia não aparece? E viu o Eterno que era bom, porque ele começou a obra no segundo dia e não a terminou, só terminou no terceiro dia. Por isso o terceiro dia aparece bom duas vezes. Bom para a obra que começou na segunda e terminou na terça, e bom da obra da terça que terminou na terça. Segunda não tem nada de bom. Por que não tem? Porque uma obra que se inicia e não se completa nunca pode ser considerada boa. Nada que se começa e não se termina é bom. Nada! Tudo tem que ter início, meio e fim. Tem que se completar, tem que se terminar, tem que se chegar à conclusão. Quantos projetos são iniciados e nunca são concluídos? É uma doença, muitos têm essa doença. Começa, mas nunca termina nada que começa. Não é à toa seu nome Terah separada. Ele começa e para. Começa e para. E aqui diz, chegaram a Harã e habitaram ali. E aí o próximo texto, o último texto de Gênesis 11, que as pessoas pulam. Leem um relato sobre a Torre de Babel e já pulam para o capítulo 12. Bobinhos, perderam tanta história. Eu só contei pelo menos duas diferentes hoje. Eu contei para vocês a história da língua hebraica rapidamente, por causa de um pedaço da genealogia. E agora a história de um homem que muitos nem sabiam, mas foi chamado primeiro para ir para Canaã do que Avram. Avram vai ser chamado agora no capítulo 12. Capítulo 12. Vai-riu e foram e mei Terah, os dias de Terah, Ramesh, 5, Shanim, anos, Mataim, Shaná, 205, Mataim é 200, 205 anos, Vayamat Terah Beharan, e morreu Terah em Harã. Por que morreu? Porque não continuou o projeto, não foi para Canaã, quis viver o tempo inteiro aí. Estima-se que ele passou 25 anos da sua vida aí. Avram tinha 50 anos quando chegou em Harã. 25 anos de casado. Com 75 ele é chamado pelo Eterno. Abandona a casa do seu pai após a morte do pai. Aí quem é que vai chegar para tomar posse? Alô, Nahor. Aí ele vem para tomar posse das coisas do pai, até dos ídolos do pai. Avram, com Lot, segue o seu caminho para completar o que o seu pai não completou. Ele completa. Ele termina. Ele consegue. Como é que eu tenho certeza que Avram saiu daí depois da morte do pai? Muito simples, porque o próximo verso da Torá, o capítulo 12, verso 1, vai dizer isso. Logo após o capítulo. Pena que tem capítulo, versículo, que aí acaba. Mas a próxima linha é: E Adonai disse a Avram: saia do seu país, afaste dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. É logo após a morte do pai. Deixa a casa do seu pai, deixa aí que seu irmão lá de Ur toma conta, toma posse.
Ficar preocupado com herança? Sai daí, eu vou te mostrar uma terra para você ir. A terra que o seu pai já ia. Canaã não é uma outra terra, é a mesma terra. E se você quer ter mais, eu tenho dúvida ainda. Eu tenho dúvida. Tá bom, calma. Atos capítulo 8. Alô, é 8 ou 7? É 7. Atos capítulo, é 8 ou 7? Alô, hein? É 7. Atos capítulo 7, verso, olha só, hein? Alô, Atos capítulo 7, verso 4. Então ele deixou a terra dos caldeus e viveu em Harã. Depois da morte do seu pai, o Eterno fez chegar a esta terra onde vocês vivem agora. Depois da morte do seu pai. É exatamente seguindo o contexto bíblico. É depois da morte do pai que o Eterno chama. Se o Eterno chamasse ele no capítulo 11, antes de dizer da morte do pai, aí tudo bem. Mas depois da morte do pai, ele ainda enterra o pai. Aí depois o Eterno o chama. Acabou o legado do pai. Agora é com Abraão, agora é com você. Pra gente terminar, a genealogia é fantástica, né? Não é fantástica? Veja, você aprende. E o Eterno ainda fala contigo. Sabe aquele projeto? Termina ele. Conclui ele. Tem gente que não concluiu um, já quer fazer outro. Já quer fazer outro. Já quer fazer... Aí não termina nenhum. Começa todos, mas não termina nenhum. O importante não é como começa. É como conclui, como termina. Livro História dos Hebreus, do fantástico historiador Yosef Ben Matitiyahu, mais conhecido como Flávios Joséfos. Avraham teve 2 irmãos, Nahor e Haran. Este morreu na cidade de Ur da Caldeia. Quem? Haran. Onde ainda se vê o seu sepulcro. Então, observe que o Yosef, ele sabia onde ficava o sepulcro de Haran. E deixou um filho de nome Lot. A escritura diz isso. E 2 filhas, Sarai e Milca. Avraham desposou Sarai. E Nahor desposou Milca. Ok, gente? Ok? Tá simples aqui. Historiador Yosef Ben Matitiyahu, livro História dos Hebreus, facilmente encontrado até em PDF na internet. Agora um trecho do famoso Sefer Yashar, livro de Yashar. Livro esse citado no livro de Yehoshua e no livro de Shimuel, do profeta Shimuel. Cita este livro. Aqui diz: Haran Haya ben Arbaim Ushtaim Kaasher Holid et Sarai. Olha aqui, ó. Haran tinha 42 anos quando gerou Sarai. Haran tinha 42 anos quando gerou Sarai. Agora, olha a informação. Beshanat ha-asarit lechaya shel Avram. Ele tinha 42 anos quando gerou Sarai, que era no 10º ano da vida de Avram. Então, observa. Quando Sarai nasce, Avram tinha 10 anos. Isso é óbvio, porque quando Avram faz 100 anos, Sarai tinha 90. A gente sabe que tem 10 anos de diferença. Entendeu, gente? Por isso, Avram jamais poderia ser o primogênito. Claro que não. Vamos lá. Todos os 2 aqui atestam claramente aquilo que no próprio texto hebraico nós deciframos e chegamos à conclusão.
Sarai e Iscar é a mesma pessoa, porque o texto fala das duas filhas de Harã, das duas filhas que os dois irmãos possuíram, casaram, ok? Baruch Hashem. Mas tem um texto que Avram fala, diga que eu sou seu irmão, aí depois ele se justifica, mas não é verdade, a gente não é irmão mesmo? Não do mesmo pai e tal, né? Não da mesma mãe e tal. Tá vendo? Eles são irmãos. Não, eles não são irmãos, gente. Ele é tio e ela é sobrinha. Por que ele fala irmão? Porque é parente próximo. Avram também chama Lot de irmão. Nós somos irmãos. E eles são irmãos? Não, são sobrinhos. Entendeu, gente? É o hebraico bíblico. Você não pode basear o seu conhecimento numa tradução bíblica. Tem que conhecer a língua da Escritura. E por isso existe o Momento do Hebraico, para te ajudar a você conhecer esse idioma maravilhoso, esse idioma santo. O Momento do Hebraico é para isso. Tá? O Momento do Hebraico é para você aprender o idioma, aprender e traduzir a Escritura Sagrada dentro do seu contexto original. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. É o segundo sobre genealogia. Já tivemos um no passado no livro de Shemot, lembra? Shemot. E agora é o segundo sobre genealogia. Genealogia é muito importante. Nunca pule uma genealogia numa leitura bíblica. Genealogia é de extrema importância. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Até o próximo Momento do Hebraico. Amanhã nós temos Atos dos Emissários com Moré. Raimson Ramos Correia. O menino Raimson, violão de ouro. É, ele mesmo. E quinta-feira, pode rufar os tambores aí. Com o Moré Renato de Prince, um pedacinho da Torá. Que delícia esse programa, né? E o próprio Renato de Prince vai nos brilhar, vai trazer de forma brilhante a Parashá. Hã? Parashá? Noah. Ok, gente? Não percam, viu? Imperdível, uma paraxá importantíssima para o entendimento, porque é a partir dela que, olha, divide as línguas, divide os povos, é um divisor de águas, tá, gente? Baruch Hashem, muda tudo a partir dela. Que o Eterno te abençoe. Laila Tov, uma boa noite. Gente, já tá tarde, vão dormir. Vão dormir. Eu não vou voltar hoje, é sério. Hoje não dá para eu voltar para falar com vocês. Então, desde já, um beijo para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês.
That's